Muito bem! Tudo bem, meu amigo? Bom dia, tudo bom e você? Legal, que alegria estar com você aqui hoje, esse sábado. Me fala, você está bem? Bom dia, Adriano, bom dia a todos, a todas, a Você está todos. bem? Como estão as coisas aí? Isolado? Isolado, sim. Mas está um dia muito bonito, depois eu vou mostrar para vocês aqui quando a gente Ah, que começar. legal. Aqui em São Paulo amanheceu sol também. Estamos falando aqui com você direto da sede 59, a Casa do Profissional, no Crefito 3. Teremos aí uma hora de conversa sobre o modelo da ocupação humana e a participação ocupacional. Mais uma vez, obrigado. Já somos 123 nessa live subindo. Acredito que a gente tem aí um grande número de profissionais e multiplicadores das suas boas práticas. Dr. Daniel, tive a felicidade de trabalhar com ele aqui na produção de material para os 100 anos da terapia ocupacional. Foi muito legal, muito impacto. Nós somos referência com esse trabalho no Brasil inteiro, junto ao Conselho Federal. É muito interessante mesmo. Conheci Dr. Daniel na sala de espera do Hospital Albert Einstein, você lembra? Fui fazer Nossa, uma prova, você trabalhava lá, achei muito legal. E ali me despertou alguma coisa que eu falei, caramba, esse cara novinho assim, já organizado e tocando aí a questão da prática e depois assumiu a carreira acadêmica. E eu acho que eu te vejo, eu acho, não, eu tenho certeza pela sua própria produção, você é um grande ícone, uma grande referência da terapia ocupacional no Brasil e leva nosso bom nome aí para outros países, o que engrandece ainda mais a sua trajetória. Então vamos lá, rapidamente, sem perder tempo, já somos aqui 140 nessa live, mais de 140. Em relação ao modelo da ocupação humana e a participação ocupacional, doutor Daniel, faz uma breve apresentação sua e a gente já começa falando aí da evolução dessa teoria no comportamento ocupacional a partir da construção de Mary Riley. E a gente já vai com os dois pés para dentro da live e aproveitar esse sábado que promete. obrigado. Bom dia, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Eu tentei me preparar, estudar e me dedicar para fazer essa live. É a minha primeira live, então acho que é a primeira a gente nunca esquece, né? E eu quero, então, desejar um bom dia para todo mundo, um bom dia para todos os terapeutas, todas as terapeutas ocupacionais. Conseguiram reservar o seu sábado de manhã cedinho, né? Para me ouvir, para participar dessa live. Eu estou muito feliz de ver os nomes de pessoas que eu conheço e mesmo aquelas que eu não conheço também. Fico muito feliz de ter vocês aqui para me ouvir. Então, eu queria dizer da minha gratidão primeiro, tá? Eu queria começar essa live, aliás, como eu falei, é a minha primeira, e eu espero continuar recebendo convites para live, que as pessoas não desistam de mim depois dessa. Pelo contrário, agora que sabem que você está acessível, vão te bombardear aí essa caixa, aí, esse direct e te acessar, tenho certeza. E eu acho que o que eu me sinto muito feliz, né, de poder estar aqui junto com vocês é por conta do uso do tempo, né? A gente tem um tempo que se tornou cada vez mais precioso. Nós temos muitas coisas para fazer, muitas preocupações, e eu acho que ter essa oportunidade de fazer a live para os terapeutas ocupacionais me deixa extremamente feliz. Minha fala, então, ela vai hoje ser endereçada, né? Eu vou encaminhar minha fala para os terapeutas ocupacionais. Vou usar o feminino, porque a gente sabe que é uma profissão onde a maioria, né, são mulheres, e não por uma questão de gênero, mas eu acho que a gente pode tratar, então, como terapeutas ocupacionais, as terapeutas ocupacionais, e estamos todos contemplados aí. Então, a gente tem assistido aí uma série de lives, publicações, discursos na mídia social, sobre que os terapeutas, de uma forma geral, ou às vezes até de uma forma mais específica,
o que os TOs podem fazer diante da pandemia causada pelo Covid-19, né? E eu quero reservar esse espaço de uma forma diferente. Eu queria falar para os meus e para as minhas colegas terapeutas ocupacionais, né? E eu acho que a gente, então, tem esse espaço para os profissionais, né? E que são profissionais que eu vejo com muito carinho, porque são da minha profissão, né? E que estão me assistindo aqui agora. Muitos podem estar sem emprego, muitos podem estar trabalhando mais do que o habitual, por conta da pressão e da necessidade, não é? Muitos estão tentando conciliar cuidar de filhos, cuidar de parentes, né, de pessoas familiares que muitas vezes estão adoecidas, ou pessoas que têm uma deficiência, e isso traz para a gente, então, hábitos diferentes dos que a gente tinha antes, né, e que nos torna todos mais vulneráveis, né? Aqueles que já são passam a ser mais, e nós passamos a ser um grupo vulnerável também. Então, a minha fala é com você, terapeuta ocupacional, que está sofrendo pelo distanciamento, pela perda de alguém querido, por adoecimento, com preocupações sobre o incerto, se o salário vai cair na conta no mês que vem, se vai dar para pagar suas contas, e passa por um medo de se infectar pelo vírus, isso quando não já o tiveram, e se preocupa com aqueles que não podem deixar de trabalhar e que estão nas ruas, que estão nas favelas, nas regiões empobrecidas da sua cidade, para as terapeutas ocupacionais que sofrem pela ansiedade do confinamento em casa ou por não ver a hora de chegar em casa após um dia árduo de trabalho. E eu conheço várias delas. Por todas as pessoas que estão adoecidas fisicamente, por todas as pessoas que estão doentes mentalmente, ou ambos, para aquelas terapeutas ocupacionais que têm seus filhos longe de casa, longe da sua cidade, às vezes até do próprio país, para as terapeutas ocupacionais que vivem sozinhas, mas que não desistem, todas elas, de acordar. E eu fico emocionado porque eu acho que isso é um momento, desculpa, é geral que a gente está vivendo, né? Onde seguir a vida, o habitual, passou a ser um desafio extraordinário. E ele é fora do comum, certo? Então, eu quero falar para você, terapeuta ocupacional, para as minhas colegas de profissão tão amada, que a gente agarra com toda a fé e coragem, e que lutamos. Eu acho que somos, então, poucos, somos em torno de 18 mil, não sei, Adriano, você tem dados? Isso. Uhum. É isso, Brasil. 18 mil num país com mais de 200 milhões. Então, temos a garra de leões, ou de leoas, que se indignam pela injustiça, pelo descaso, pela desumanidade, pela negligência, pelo deboche daqueles que desgovernam o nosso país. Então, eu quero falar aqui com os TOs, e aí minha fala é relacionada ao morro, porque, e depois eu vou explicar por quê, para os TOs que pensam, para os TOs que sentem tristeza, desânimo, desesperança, raiva, indignação, que venham hoje aqui comigo, e possamos, assim, nesse espaço, sentir, pensar, para agir também como um mecanismo e exercício constante para mudança. Isso é o modelo da ocupação humana. Eu poderia finalizar minha live aqui. Um mecanismo de transformação, certo? Becoming, então, é transformador. Porque esses pensamentos e esses sentimentos que eu falei agora, todos muito negativos, e que a gente não consegue, às vezes, tirar da gente, eles retiram toda a nossa energia. E para a terapia ocupacional,
Isso é fundamental, porque retirando a nossa energia, também é nos retirado a nossa necessidade de fazer coisas. Isso é terapia ocupacional. Então, eu queria dizer para vocês que, se essa fala toca você, de alguma forma, no seu pensamento, no seu sentimento, eu convido você para fazer o uso do seu tempo hoje, desse tempo precioso que nós temos aqui nessa live do sábado, para fazer um minuto de silêncio pelas terapeutas ocupacionais que lutam cotidianamente, de uma forma ou de outra, investem tempo, dinheiro, energia, por acreditarem nessa profissão. E também por aqui, né, nas suas casas, nos hospitais, nas ruas, nos abrigos, aprisionados. Segura um pouquinho, deu um delay. Segura um pouquinho, deu um delay no áudio. Temos um delay no áudio, só um minuto. Voltou? Tá me ouvindo? Tá, segura um pouquinho, eu vou te subir de novo. Segura um pouquinho, eu vou te subir de novo. Só um minuto. Caramba. Fala forte do Dani. Tomara que o Instagram colabore com a gente hoje. Só um minutinho, pessoal. Puxando o Dr. Daniel aqui. Tá longe, só um minuto. Aqui. Subindo novamente, rápido. Conectando. Agora tá me ouvindo? Voltou. Sabe por que caiu a conexão? Porque a nossa energia está toda junta. É só por isso. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir quando eu falei que a gente poderia fazer um minuto de silêncio. Uhum. O silêncio é uma forma da gente se conectar com nós mesmos em um momento onde o nosso tempo não nos permite. Nós não podemos abrir esse espaço para pensar, então, nas terapeutas ocupacionais, nas pessoas que estão em sofrimento em quaisquer lugares, casas, hospitais, ruas, abrigos, prisões, pessoas que estão institucionalizadas de alguma forma. E vamos, então, fazer um minuto de silêncio para que você possa inspirar, expirar ao seu pensamento. Pensamento em coisas positivas, em boas energias, em bons desejos, em boas projeções para um futuro, onde muitas vezes não podemos acreditar que ele venha a ter. E um agradecimento também, gente, nesse sábado, nós temos uma oportunidade privilegiada de estar aqui hoje. Então, vamos fazer agora um minuto de silêncio desse tempo que é precioso, dessa live, para que a gente consiga se conectar a partir de agora com os terapeutas ocupacionais e com todas as pessoas que estão em sofrimento.
Vamos agora devagar, então, abrir nossos olhos e pensar que esse momento esperado, né, nos trouxe uma maravilha, e é sentir essa energia boa que a gente, enquanto seres humanos, e eu senti, vocês sentiram? Obrigado por esse momento, Dani. Acho que estávamos todos precisando. O que vocês pensaram, né, durante esse tempo que a gente reservou para fazer? Então, essa é a ideia, o tom, que nós possamos, então, transformar esses pensamentos negativos em uma direção de mudança que nos fortaleça e que recarregue a nossa energia para que a gente possa continuar. E agora que a gente já tem um pouco, e eu não sei se vocês mais o crefito. Dani, perdeu o áudio de novo. Dani, segura, perdeu o áudio de novo. Me dá um positivo que eu já te subo na hora, senão eu tenho que te buscar lá embaixo. Me dá um positivo. Me dá um positivo. Eu vou te descer. Só um minuto, pessoal. A conexão está instável. Dani está direto da Inglaterra com a gente. Vou tentar puxar ele aqui de novo rapidamente. Só um pouquinho. Só um pouquinho que já retorna. Só um minuto. Não é nem questão do... Eu acho que da instabilidade da rede dele, é questão do Instagram tá mesmo pesado e... Só um minuto, puxando o Dani aqui. A gente tem tido essas variações mesmo. Vamos lá, só um minuto aqui. Dani, voltou. Gente, eu acho que o problema não é a conexão. Não, é Instagram mesmo, é. Eu coloquei agora o fone de ouvido, talvez o som agora, o áudio fique melhor, não sei. Pode ser. Dani, vou te pedir uma coisa. Se cair de novo, me dá um oi no comentário que eu consigo te achar na hora. Aí a gente não perde tempo. Maravilha. Parou no Crefito. Isso, então no meu Instagram também, @drdaniel_cruz, eu recebi algumas perguntas e eu vou tentar responder algumas delas aqui. Eu acho que a gente também tem que pensar que a live, o que ela tem, o que a gente pode aproveitar de uma live, né? Que possa ser bom. A gente não vai aprender sobre um modelo numa live, tampouco, certo, seus conceitos, mas no mínimo uma ideia fica. Eu acho que para a gente começar... Depois, né? Isso, exatamente. Pode depois fazer uma outra live, não sei. Eu vou começar então, contextualizar um pouco, baseado na sua pergunta sobre a Mary Riley. Vocês estão conseguindo me ver? Deixa eu ver se eu consigo arrumar o telefone melhor. Perfeito. Contextualizando um pouco. Então, a gente surge nos Estados Unidos em 1917 com as ideias de que o uso da ocupação poderia ser um tratamento, certo? Isso fica claro em frases maravilhosas, né, que a ocupação é necessária para a vida, tanto quanto comida e bebida, que todo ser humano deve ter ambas ocupações, físicas e mentais, que mentes doentes, corpos doentes, almas doentes podem ser curadas pelo meio da ocupação. Isso era uma frase do William Rush Danton. Ou, se existe uma doença ocupacional, por que não uma terapia ocupacional? Lindo, Edward Barton. Essas frases dizem muito pra gente, né, de como a ocupação era vista ao longo da história americana. No entanto, isso se perdeu em um determinado período, entre o final da década de 40, 50 até 60, onde há uma crise na profissão. A primeira delas trouxe uma necessidade imposta pela medicina, até então com grande poder sobre a profissão terapia ocupacional, para que ela se rotulasse como uma profissão de credibilidade,
cientificizada, onde a TO, como uma profissão paramédica, né, onde os médicos prescreviam o que o TO devia fazer, pudesse então comprovar que veio. E a ocupação talvez não se tinha naquela época uma capacidade que se tem hoje de produzir conhecimento sobre ocupação, como tem a ciência ocupacional, por exemplo. Depois eu vou até comentar sobre isso. Mas, enfim, a TO passou a se especializar por doenças, por deficiências, por sinais e sintomas, em produzir avaliações, em analisar, testar, adaptar, recuperar a função, o que trouxe avanços imprescindíveis para a gente. O que chamam de paradigma mecanicista, né, sobre uma certa crítica, eu vejo também como um lado extremamente positivo, onde a profissão evoluiu e continua se desenvolvendo até hoje, dentro dessas perspectivas, como conhecimento essencial. Por outro lado, essa terapia ocupacional que passou a ser aplicada à neurologia, à ortopedia, à saúde mental, essa terapia ocupacional ela perdeu, né, o que os teóricos, pesquisadores dizem, perdeu seu foco na ocupação. Né? Então passou-se a se restaurar funções, os exercícios, a integração sensorial, na época, né, me entendam de uma forma a discussão que eu estou fazendo à luz da época, como métodos e técnicas para a reabilitação, certo? Nessa década de 70, em torno da década de 70, então uma nova crise surge, né? Então o que estamos fazendo? Perdemos o que os americanos dizem roots, né? As nossas raízes. Em um movimento liderado pela Mary Riley, então, vamos pôr ela no contexto, professora de vários alunos importantes, Gary Kiel-Hoffner, Janice Burke, Cynthia Ide e outros mais, ela passou a convocar esses terapeutas ocupacionais para que eles retomassem as origens da profissão, ou seja, a terapia focada na ocupação. Uma frase clássica que marca esse retorno vem da Mary Riley, né, onde numa palestra da conferência da Associação Americana de Terapia Ocupacional, que é intitulada da OTA, AOTA, que é chamada Eleanor Clark Slagle Lecture, que a Eleanor Clark Slagle todo mundo sabe, uma assistente social fundadora da profissão, trazia então a Mary Riley nessa palestra o título: A terapia ocupacional pode ser uma das grandes ideias da medicina do século XX. Onde historicamente então ela traz uma frase que eu tenho na minha cabeça porque eu acho que ela é muito a terapia ocupacional. O homem, por meio de suas mãos, energizadas pela mente e pela sua vontade, pode influenciar no seu estado de saúde. Olha que maravilha! E mais ainda, então ela diz isso na década de 60, 1961, se não me falha a memória. Ela desafiou os terapeutas ocupacionais para que produzissem conhecimento sobre ocupação que fizessem a comprovação dessa hipótese dela, que ela levantou. Então, de fato, então, o fazer, ele é capaz de produzir saúde? Então, Kiel-Hoffner, entre outros alunos da Mary Riley, passaram... Falhou de novo? Estamos te ouvindo, acho que estamos te ouvindo. A imagem congelou, mas acho que você volta daqui a pouco, deve estar carregando. Pode seguir. Não. Agora parou. Me dá um positivo. Me dá um positivo. Esperando o positivo do Dani, já subo ele de novo aí. Perfeito. Peguei o jeito, agora caiu, você sobe rápido. Ok. Foi? Foi. Então, eu estava falando que o Kiel-Hoffner, como outros alunos da Mary Riley, nos Estados Unidos, começaram a estudar coisas que até hoje a gente vê aí na literatura, né? Então, teoria da motivação intrínseca, o estudo da Nancy Takata e outros sobre o brincar como atividade intrínseca, o estudo da Black, famoso carreira de papéis ocupacionais, outros estudos sobre hábitos e rotina. Esses conhecimentos foram se acumulando, permitindo então que depois Kiel-Hoffner, numa reunião de bar amigos, num guardanapinho de papel, começasse a esquematizar o que hoje, após 40 anos, é o nosso modelo da ocupação humana, conhecido como MOHO. Essa tentativa do modelo, é importante da gente saber, então,
que ela vem como uma forma dos terapeutas resgatarem esse foco na ocupação e colocar em prática até a terapia teoria, desculpa, do comportamento ocupacional, que eu vou falar um pouquinho dela, porque ela influenciou, inclusive, muitos teóricos na terapia ocupacional e muitos modelos. O modelo da ocupação humana é um deles. E eu soube dessa conversa, então, por que o Hofner criou o Morro? Porque ele não via a teoria da Mary Hyde, do comportamento ocupacional, na prática. Então, uma das primeiras coisas é, como que eu coloco isso na prática, então? E eu soube isso através de uma conversa com a Gayle Fisher, que é uma das professoras que trabalhou muitos anos com Gary Hofner no Encontro do Morro, no Texas, né? Então, só para a gente entender, esse modelo vem baseado numa teoria, que é essa teoria do comportamento ocupacional, e a gente vai entender que esse momento que nós estamos vivendo, ele tem total relação com essas teorias. Eu vou falar um pouco sobre isso. Acho que a gente pode ir para a próxima pergunta, porque para dar tempo de eu tentar responder. Você contextualizou bem a questão da Covid que a gente está passando, Dani. Eu acho que essa parte a gente pode seguir. Fico muito feliz, encontrei nas suas palavras base para a gente continuar aqui na luta e na construção da terapia ocupacional, mais forte do que nunca. Muito obrigado mesmo. A questão da ocupação humana, ela apresenta a correlação com outros modelos, só para essa parte ficar um pouquinho mais clara. Tá. Sim, eu vou chegar aí, mas já que você comentou, eu fiz uma fala baseada no momento que a gente está vivendo do Covid, eu nem preciso entrar muito em detalhe, que a questão da pandemia colocou a TO de uma forma tão aflorada em todos nós, que eu gostaria de fazer algumas reflexões aqui baseado nisso que eu falei. Esses dias eu estava trabalhando para finalizar um curso de educação à distância sobre fundamentos conceituais da prática da terapia ocupacional, que já eu vou lançar no meu Instagram, @DrDaniel_Cruz, e vocês vão ter a oportunidade de fazer, que é o quanto que a intensidade do trabalho, a conexão com a internet, o uso do computador, eu fiquei das 7 da manhã às 9 da noite. Como resultado, eu não consegui dormir. Fiquei com o pensamento acelerado, muita informação na cabeça, preocupação, eu achei que eu fosse enlouquecer. Tá todo mundo assim, amigo. Comentando com o meu companheiro, com o Lee, ele disse assim, mas você não é terapeuta ocupacional? E aí eu pensei, caramba. Ele falou para mim assim, você devia saber que o acesso de computador não faz bem. E aí eu vou dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas, que na casa de ferreiro o espeto não pode ser de pau. Então eu quero dizer para vocês que essa história de que a gente precisa viver a terapia ocupacional na nossa vida. E essa pandemia, ela está trazendo para a gente a oportunidade excepcional de fazer isso. Então, assim, você não se sentiria confortável sendo atendido por uma manicure as unhas sujas, ou um dentista que tem mau hálito, ou um médico com uma aparência doentia. E o terapeuta ocupacional, que identidade a gente tem, né? Então, você precisa organizar a sua rotina, equilibrar suas ocupações, por aí vai. Não somente por isso, mas eu acho que a gente precisa usar a ocupação como uma ação terapêutica, na minha opinião. Se você se sente melhor após arrumar seu quarto, ou se é um prazer você estudar música, se você se sente relaxado e te faz bem, uns têm hábitos de estilo que tendenciam para esportes, outros têm para atividades intelectuais, então a gente precisa colocar os nossos hábitos em ação. Isso é morro e isso é terapia ocupacional. Mas retomando sobre a questão da pandemia, eu acho que a gente não pode deixar de sair, me deixem sair um pouco do morro até, na verdade, eu ainda nem entrei tanto nisso, para discutir a ocupação da Mary Hyde, que influenciou nas ideias do morro e também por outros pesquisadores. Então, assim, o que a gente pode relacionar da teoria do comportamento ocupacional com o morro, com o que foi dito na década de 60 e com o que a gente está vivendo hoje? Então, a teoria do comportamento ocupacional tem 4 elementos. Primeiro deles, a necessidade humana de ser competente de fazer. Isso é o doing, fazer coisas, né? O contexto da pandemia alterou tudo isso. Todas essas necessidades de fazer coisas. As pessoas estão estagnadas, imobilizadas, né? Então, outras estão procurando 1000 coisas para fazer de uma forma que não cabe no tempo. O uso do tempo, fundamental, para a gente entender também a habituação, se alterou e o tempo está até parecendo passar mais rápido. Não parece, pessoal? O tempo parece estar passando mais rápido. Segundo, do desenvolvimento do trabalho e do lazer. O que é isso? As pessoas têm buscado o trabalho como uma solução para passar o tempo. Outras têm investido em exercícios físicos ou em outros interesses, motivação.
Esse equilíbrio entre trabalho e lazer está afetando a saúde das pessoas, e eu vou já já explicar por quê. Terceiro, a natureza dos papéis ocupacionais. Gente, being, quem eu sou a partir do que faço, eu sou a partir dos meus papéis, morro. A dupla jornada de ser mãe trabalhadora, que se intensificou em casa. Os papéis de cuidado com alguém que está se tornando exageradamente cansativo. Ou extremamente preocupante para aqueles que não estão ao alcance do cuidado pelo distanciamento. Isso também precisa ser refletido. 4. Da relação entre saúde e adaptação humana. Becoming. Me transformar no que eu me torno a partir do fazer. Me torno saudável, me torno doente. No que vamos nos tornar durante ou após essa pandemia, quando ela se encerrar? Porque ela vai acabar. Parou aqui, não sei. Sim, a gente está te ouvindo. Se cortar, você me dá um ok. Parou. Voltou? Parou. Só um minuto, pessoal. Pegando o Dani de volta aqui. Dá um positivo, Dani. Ok, subindo o Dani de novo. Transmitir ao vivo, condutor Daniel Cruz. Ok, subiu. Estava no item 4, que seria relação entre saúde e adaptação humana. Becoming, vou me tornar. Né? Então, a gente precisa cuidar com aquilo que a gente está fazendo, terapeutas ocupacionais, e como fazemos para nos trazer saúde. Porque a gente precisa meditar naquilo que nós gostamos e podemos fazer, saber quando parar e mudar quando necessário, verdadeiramente sentir, pensar e agir. Esses 4 componentes da teoria do comportamento ocupacional estão aí para quem quiser se apropriar deles e fazer bom uso para si próprios e para o cuidado com o outro. Se a gente adoece, a gente não pode cuidar de ninguém. Pelo contrário, a gente vai precisar buscar formas de cuidado para não adoecer física e mentalmente. Então a gente necessita de equilíbrio nas nossas ocupações. Anne Wilcock, uma terapeuta ocupacional e cientista ocupacional inglesa, falecida no ano passado, ela teorizou sobre a relação da ocupação e saúde. Né? E ela traz para a gente as ideias da Mary Riley, ao meu ver. Tá? Ela traz ideias do Fiedler, do Becoming, do Doing, que o modelo da ocupação humana também traz. Então parece um pouco que cada um fala a mesma coisa, mas fala de um jeito diferente, se a gente analisar. Né? Então o que a Anne Wilcock falava, que a gente está vivendo hoje, e que também está baseado em Mary Riley? Desequilíbrio ocupacional ocorre quando as pessoas se engajam demais numa coisa. Por exemplo, trabalho. Isso limita as nossas capacidades, nossos talentos, porque a vida não é só feita de trabalho. Então a gente tem então que o desequilíbrio ocupacional, ele está associado à ideia do tempo para que a gente possa fazer coisas particulares e que isso possa gerar saúde. Ou de um equilíbrio entre trabalho e lazer. Isso nos remete à ideia da Mary Riley do quê? Relação entre saúde e adaptação humana. Porque a adaptação humana é para a ocupação. O meu exemplo do excesso de computador é um deles. Quando, então, nós estamos procurando o trabalho como uma única forma de ocupação, ou por exigência de um mercado capitalista que exige da gente ter dinheiro para viver, né, numa condição decente, ou por uma válvula de escape de outros problemas, ou talvez porque a gente gosta tanto do trabalho que ingenuamente não percebemos o efeito nocivo. Isso vai aparecer a partir do quê? Do adoecimento, do absenteísmo, da depressão, da ansiedade, dos distúrbios de sono, dos excessos com bebida, com cigarro, com vícios. Anne Wilcock mencionava esses efeitos relacionados à ocupação e saúde. E há vários, eu tenho estudado mais por morar na Inglaterra já há 2 anos, o sistema de saúde daqui. E eles têm, não só a Inglaterra, mas outros países, têm discutido fortemente os determinantes sociais da saúde. E a ocupação é um deles. Então, o fato é que a pandemia colocou para muitos, mas não em todas as suas... não está todo mundo na sua casa, certo? Mas aqueles que estão, isso exigiu trabalhos virtuais, reuniões sem fim. Até mesmo tentadores cursos de educação à distância. Eu mesmo fiz 2, né? Um de barbeiro e outro de mindfulness, que eu vou falar depois para vocês aqui. Dani, Isso coloca a gente num desequilíbrio. A relação do trabalho, que eu estou preocupado com o tempo aqui, a gente tem um teto, inclusive você me pediu para a gente respeitar isso, porque sua agenda deve estar aí na correria. A relação, para dar tempo de inclusive falar de tudo,
A relação do modelo da ocupação humana com os outros modelos, como que você enxerga isso e a implicação disso na prática? Muito interessante a pergunta. Eu não tenho como responder afirmando, tá? Mas eu não conheço a fundo os outros modelos. Embora recentemente eu tenha me aproximado mais do canadense e feito pesquisas com eles. Uma delas, inclusive, é o doutorado da Camila Caro. Já foi defendido. Quem quiser, lá na UFSCar, pode acessar o trabalho dela. E eu me interesso em conhecer outros modelos. Por exemplo, o CAUA, o modelo pessoa, ambiente, ocupação. Eu não levanto bandeira de um único modelo como melhor ou pior. Isso seria inconsequente. Eu acho que os modelos trazem diferentes visões onde a ocupação é colocada, né? E é uma tentativa da gente trazer uma prática mais focada em ocupação. E eu acho que o Brasil talvez não faça essa prática. A minha ideia é ir estudando os modelos, uma tentativa de ampliar a visão sobre a ocupação para a prática da TO. Mas pensando em responder essa pergunta, Adriano, o morro, eu vejo o morro como um diferencial, que você pode agregar ele com outros modelos, mas eu vejo o morro como diferencial por algumas questões. Uma delas é o modelo mais antigo e mais estudado, ele tem 40 anos de 500 publicações no mundo. Então, quantidade não reflete qualidade, certo, mas de certa forma nos mostra que tem muito conteúdo para a gente ler e ideias para discutir. É o único modelo que busca conhecer, aí é o grande diferencial que a gente já praticou aqui, o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa sobre o fazer. A maioria dos modelos foca apenas no que a pessoa faz. É claro que a ideia de sentir, pensar e agir não é exclusiva do morro. Ela está presente na meditação indiana, ela está presente no mindfulness, que é, aliás, não é por acaso que tem gente interessada em discutir mindfulness e engajamento ocupacional, porque envolve o pensar sobre o fazer, o estar em alerta ao nosso redor, o viver o aqui e agora. Eu tenho me debruçado a pensar dessa forma, e o morro me ajuda nisso. Em breve vai sair a minha primeira crônica no site O Segredo Oficial, e depois vocês vão poder curtir, sobre o pensamento positivo a partir do nosso fazer. E por fim, eu acho que o morro ele tem uma extensa teoria, foi testado e desenvolvido a partir da prática, o que é flexível quanto à sua utilização. Portanto, quem quiser usar o morro, pode, desde que entenda a teoria. Isso não ajuda. A teoria do morro já ajuda a gente a fazer extremas relações com a prática e auxiliar objetivos ocupacionais de intervenção. E olha, eu vou te dizer mais. O morro relaciona como a pessoa, a partir das suas motivações, dos seus hábitos, dos seus papéis, das suas capacidades, em uma forma dinâmica, interage com o ambiente. E como isso vai influenciar na participação delas em ocupações. Dessa forma, então, esse modelo pode ser utilizado com qualquer clientela que apresente o que... Vai cair de novo, peraí. Todo mundo tem problema. Então, assim... Voltou. Caiu? E aí eu já não, estamos dentro, mas aí eu já dou um gancho, estou ouvindo. Como fica o entendimento da rotina dentro disso? Já dou um gancho aqui para a próxima questão. Ok, então para a gente entender a rotina, eu acho que a gente pode entender que a rotina está dentro do subsistema da habituação, certo? E o nosso sistema da habituação, ele é composto, né, pelo uso do tempo. Parou? Não, estamos indo, mas acho que talvez pare. Qualquer coisa você me dá um oi no comentário. Tá me ouvindo? Perdemos Dani, vou subir rapidamente. Ativar comentários. Ok. Subindo Dani. Oi. Agradeço sua paciência, viu, Daniel? Adriano, eu vou fazer o seguinte, como a gente está caindo bastante, eu não sei se as outras lives acontece isso. Está acontecendo frequente. Tá, eu fiquei surpreso, porque eu achei que fosse dar certo tudo, mas... não, mas ok, faz parte da vida, faz né? parte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estender um pouquinho a minha fala para a gente não correr, que prejudica o que eu queria passar. Tá então, bom, maravilha. Quando realmente o meu tempo esgotar, eu vou finalizar. A gente Pode sobe ser de assim? novo. Pode, a gente sobe de novo. Isso. Vamos lá. Então, eu estava falando que a habituação é um dos domínios do morro. A gente não fala mais subsistema. O morro, ele não é mais baseado na teoria geral dos sistemas, que era intake, throughput, output. Isso não é mais, desistam disso. O morro agora trabalha com sistemas dinâmicos, tá? Então, eu não vou chamar subsistema da habituação, eu vou chamar de habituação como um dos componentes do morro. Então, ele vai trazer para a gente conteúdos importantes que são
A rotina é constituída por hábitos e por papéis. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando aqui com você e eu posso dizer que esse é o meu papel ocupacional de trabalhador dentro de uma semana onde eu vou te dizer que não é habitual eu fazer isso num sábado, certo? Então, isso não faz parte da minha rotina. Então, eu precisei fazer alguns ajustes para que a minha rotina conseguisse, né, se adequar. Eu tenho 2 cachorros, eles latem demais, eu não poderia tê-los aqui. Então, isso me exigiu organizar a rotina. Mas, que conteúdos o Morro traz? Importantes, interessantes para a gente entender. Que a gente tem diferentes hábitos, certo? Então, hábitos de desempenho, que é o meu hábito de como eu faço as coisas. Os meus hábitos de rotina. Então, todo mundo tem uma sequência de coisas que faz ao longo do dia. E os meus hábitos de estilo. Tem gente que é prontamente para fazer, tem gente que é mais lenta, tem gente que, eu estou trabalhando aqui, mas eu vou procrastinar um pouquinho no Facebook ou no WhatsApp. Então, são hábitos de estilo, né? Então, esses 3 hábitos, eles vão nos ajudar a entender melhor a pessoa. Então, voltando, o hábito de desempenho. Como a rotina da atividade é desempenhada? Então, como eu me visto, como eu preparo o café da manhã, como eu cozinho, como eu passeio com o meu cachorro, como eu costumo pagar minhas contas, como eu vou para a universidade, como eu vou trabalhar. Cada um tem um jeito de fazer essas coisas. E elas se tornam tão automáticas que às vezes a gente até faz as coisas sem perceber. Vou dar um exemplo. Eu estava com a minha colega Cristiane Drummond, não sei se ela está aí, mas ela talvez lembre disso. E ela foi me pegar na minha casa lá em São Carlos para a gente ir almoçar num sábado. E a gente no altos bate-papos e ela dirigindo, quando a gente se deu conta, a gente estava entrando dentro da UFSCar num sábado. E o que é isso? Isso mostra o quanto a nossa rotina ela é ordinária. Ela é ordinária no sentido do... Ela é habitual, ela é o que tem que acontecer do nosso jeito. Aqui mesmo na Inglaterra, eu observo muito você é um estrangeiro, e eu vou ser sempre um estrangeiro, diga-se de passagem, e as pessoas também me observam. Então eu tenho meus hábitos de estilo, meus hábitos de desempenho, e elas ficam me olhando, e eu também fico olhando elas como que forma diferente de se comportar, de comer, de coisas básicas, como pegar um garfo e uma faca, e como você reúne a comida para comer. Então, esses são exemplos clássicos para a gente entender um pouco as pessoas dentro da sua cultura. E isso vai influenciar em tudo, desde quem escova os dentes após o almoço, quem gosta de acordar cedo, quem gosta, meu tio em São Paulo, dorme com a TV ligada o dia inteiro. Isso são hábitos e que fazem parte da rotina dele, e é desse jeito que vai. De dormir mais tarde, de comer assistindo televisão ou no computador, de usar o celular no banheiro, de dirigir ouvindo música ou conversando com alguém, de interromper as pessoas quando estão falando, de dormir com um cobertor mesmo no calor. Eu, por exemplo, adoro. São hábitos, né? Passar perfume, mas não vai sair de casa, mas por que está passando? São os nossos hábitos, são as nossas formas de ser. Isso também é morro. Questões importantes da gente pensar para quem quer fazer um inquérito sobre rotina é: a pessoa se sente confiante na rotina dela? Isso é um elemento da motivação, isso é uma causação pessoal. O que a pessoa acha das atividades que ela faz durante a rotina? Elas fornecem prazer ou é o oposto? Elas geram satisfação ou é o oposto? O que é isso? Isso é um elemento também da motivação, relacionado aos nossos interesses para fazer coisas que gerem prazer. Eu me lembro quando eu dei o curso em São Paulo, e eu tinha um grupo muito seleto de terapeutas ocupacionais, né, professoras, gente da prática há muitos anos, e essas pessoas, quando se viram fazendo um checklist dos interesses, o pensar já promoveu mudança, porque elas chegaram e falaram: Daniel, eu estou até com vergonha porque eu só penso nas coisas do trabalho. E a gente está falando de terapeutas ocupacionais, né? E a gente diz que tem que ter um equilíbrio entre trabalho e lazer. Que equilíbrio é esse? Né? Então, a pessoa está apta fisicamente ou mentalmente para poder fazer as coisas dela na rotina? Ela consegue se concentrar o suficiente para dar conta do que ela precisa fazer na rotina? Tem alguém que ajuda essa pessoa? Como ela faz? Tem algum equipamento que pode ajudar? Tem dificuldades ou experiências anteriores para fazer as coisas da rotina?
essa pessoa está satisfeita com essa rotina, por exemplo, né? Às vezes a gente, você precisa mudar a sua rotina. Talvez não, as pessoas têm o seu hábito de fazer coisas, e aqui mesmo eu vejo na fala, tá na fala. Eu vou fazer isso como eu sempre fiz. Isso está nos remetendo, né, aos hábitos que compõem a nossa rotina. Ok? Então essas são as minhas dicas um pouco. Acho que a gente podia, Adriano, passar, porque você pulou Sim. perguntas, né? Não pulei. Sei, A gente não? passou por desempenho, entramos aí na questão dos modelos. Agora nós vamos para a questão do conceito de forma ocupacional. Como que funciona a questão da forma ocupacional dentro do modelo da ocupação humana? Como que é esse entendimento? Esse é um conceito legal do David Nelson. Eu já inclusive vi uma live, acho que foi da Júnia, que foi feito algum comentário sobre o David Nelson, né? E eu acho uma coisa importante da gente falar sobre a forma ocupacional, o David Nelson publicou um artigo em 1988 sobre forma ocupacional. E desde então ele evoluiu esse conceito como o que eles chamam de framework, que seria uma estrutura de trabalho para o TO, trabalhar esse conceito dentro da prática. E eu vou dizer para vocês uma coisa, esse conceito evoluiu, tá? Eu tenho, por exemplo, um livro que eu usei para estudar, esse aqui que eu recomendo, que chama Perspectivas da Ocupação Humana, Participação na Vida, é do Dr. Jim Hinojosa. O Hinojosa eu tive o prazer de conhecer, um terapeuta ocupacional fantástico, infelizmente faleceu há 2 anos atrás, mas uma pessoa que trouxe extremas contribuições para a profissão. E lendo o livro do Jim Hinojosa, ele fala uma coisa, ele cita, deixa eu ver aqui rapidinho, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Ele cita Robert Evans, que diz o seguinte: há 3 lados de uma mesma história, a sua, a minha e a verdade. Nenhuma delas é mentira. E aí ele diz que há muitos lados de se entender a ocupação humana, e nenhum deles parece exatamente ser visto da mesma forma. Então, os terapeutas ocupacionais interpretam conceitos de formas diferentes. Então, por exemplo, a forma ocupacional, inclusive tem um capítulo que ele fala da forma ocupacional nesse livro que eu mostrei para vocês, de 2003, e ele já fala de uma forma diferente. Mas a forma como Morro usou a forma ocupacional, e a ciência ocupacional também usa de uma forma diferente, a ciência ocupacional quanto disciplina, então só para não quebrar aqui o nosso entendimento, o Morro utilizou o conceito de forma ocupacional dentro do domínio do ambiente. Aí vocês vão dizer assim, mas ambiente? Sim, ambiente. Ambiente no Morro abrange o ambiente físico, barreiras arquitetônicas, tecnologias, objetos, mas abrange também social. O ambiente social são as pessoas, né? O que a ocupação gera de demandas ocupacionais para aquela pessoa. E também o ambiente ocupacional. Então, quando a gente entende o ambiente ocupacional, a forma ocupacional ela entra dentro de uma estrutura. Então, quando eu estou falando de forma ocupacional, dentro do Morro, eles usam como sinônimo de tarefa. Aí vocês vão falar, mas que confusão, né? Uma tarefa não é, aqui no Morro, uma unidade menor de uma atividade. Esqueçam isso. Eu vou explicar melhor como a tarefa ou a forma ocupacional no Morro aparece dentro do ambiente, certo? Então, deletem a coisa da tarefa como unidade menor de atividade. Forma ocupacional, como o próprio nome sugere, as ocupações elas vão ter formas de se fazer, que são construídas culturalmente. Lembra que eu falei alimentação, você já pensa garfo e faca. Mas quem disse que na Ásia, quando você fala alimentação, eles vão pensar no hashi, com certeza. Quando você fala alimentação, no Ocidente, você pensa numa criança sentada à mesa, comendo com garfo e faca. Mas quem disse que na Índia as crianças não comem no chão, nas escolas? Certo? Então, a forma ocupacional, ela já me traz na cabeça uma estrutura de como a coisa tem que acontecer. Mas ela não é a ação em si. Quando eu coloco a forma ocupacional, então, ela é uma estrutura pré-existente e ela evoca na gente, ou ela guia, como o desempenho deve acontecer, sob algumas circunstâncias, né? Então, por exemplo, num aeroporto, você não vai imaginar uma pessoa comendo com garfo e faca sentada à mesa. Você pode imaginar uma pessoa comendo um sanduichinho sentada aguardando o voo.
porque são as circunstâncias que fazem com que a alimentação seja daquela forma. Então, a forma ocupacional ela é independente da pessoa. É como se eu estivesse fazendo uma análise de atividade, sabe? Decompondo e sabendo o que deve prever e ter. Mas então, vamos colocar na prática. Quando eu penso em tomar banho, a forma ocupacional já aparece na nossa mente, não é? Chuveiro, uma pessoa em pé, sabonete, toalha e as ações relacionadas. Bom, a gente não precisa de uma demonstração sobre como alguém faz isso. Isso está introjetado na nossa mente, isso é construído culturalmente. Mas quando eu venho para a Inglaterra, eu tenho banheiras. Os banheiros são pequenos. As casas, em geral, são enormes, mas elas têm um banheiro, porque isso é resquício da guerra, né? Então as casas eram feitas para o básico, ninguém vai fazer luxo de ter 3, 4 banheiros. Enfim, mas eu estou querendo dizer que são formas ocupacionais diferentes e que são construídas dentro de um contexto. Então, outros países, de forma varia. Tem gente que toma banho de cuia, né? Lá no Pará, de onde eu vim, onde eu nasci, né? Os ribeirinhos tomam banho nos rios. Isso é tão cultural e não é à toa que a forma ocupacional é estudada dentro da ciência ocupacional, não é? Então, um banho à la francesa, de onde surgiu essa expressão, né? Um banho à la francesa. Então, porque quer dizer uma concepção que o francês não toma banho, toma menos banho. Essas coisas são construídas, certo? Então, quando a pessoa entra em ação, a forma ocupacional, a tarefa, se transforma em desempenho. Olha que bacana. Então, é dessa forma que o Morro trabalha o conceito de forma ocupacional. Interessantíssimo. E aí a gente encontra uma relação já com outro ponto que a gente levantou aqui para discutir, que é a forma com o papel. Então, a partir daí, a gente já pode começar a colocar a questão do papel ocupacional na prática, a partir do entendimento da forma? Sim. Eu vou tentar explicar um pouco melhor, tá? Tá. Se a forma vira desempenho, maravilha, você pescou. Vamos reforçar primeiro, então, que a gente precisa, para falar de papel ocupacional, eu me incomodo às vezes quando algumas perguntas vêm. Eu acho que essa pergunta é brilhante, para a gente, inclusive, abordar isso que eu vou falar agora. O que eu faço com isso? O que eu faço com determinado fica parecendo que a terapia ocupacional tem uma receita, né? Isso me incomoda, a gente sabe que não tem. Mas, para a gente entender o conceito de papel ocupacional, né, que é um conceito que vem de ciências sociais, da antropologia, né? O Morro trabalhou com conceitos de várias áreas de conhecimento, né? E a gente precisa conhecer quem é a pessoa, né? Quem é o Adriano? Quem são? O que o Adriano faz, né? Que narrativa da ocupação do Adriano eu posso construir a partir do que ele me traz? O Morro é isso, o Morro é sobre conhecer a pessoa. É sobre conhecer a pessoa a partir do que ela faz. Então, eu preciso saber quem é o Adriano no passado, qual é a história dele de ocupações, como ele foi para a escola, qual a relação dos pais, né, e os papéis que ele possuiu na vida, e como que ele seguiu nas aspirações de ser um terapeuta ocupacional, ser a partir do fazer. Qual é o presente do Adriano, o que ele faz hoje? E qual é o futuro, o que o Adriano quer? Quem ele quer ser? Quem ele quer se transformar, becoming? Considere quais são as motivações do Adriano. O que ele se sente bom em fazer e o que ele se sente muito ruim em fazer. Causação pessoal, relação de causa e efeito. Isso vem da psicologia. Quem é o Adriano nos interesses? O que interessa para o Adriano que deixa ele fazer as coisas com muito prazer? De vir um sábado fazer uma live num horário que ele podia estar na casa dele com a família. Quem é o Adriano em termos de valor? Onde estão, o que ele acredita que é bom e certo fazer? Isso são elementos da motivação. Como são os hábitos do Adriano? Quais são os papéis? Então, para eu entender o papel, eu preciso estar relacionando tudo isso. Eu estou falando do Morro. O Morro é dinâmico, ele é a pessoa num todo. Quais são as habilidades do Adriano para fazer coisas? Isso envolve habilidades cognitivas, sociais, emocionais, motoras. E como o desempenho do Adriano gera para ele satisfação, insatisfação, permite a ele rever e antecipar ocupações que ele quer e acha que ele vai ser bom em fazer, e outras ele pretere. Então, conhecendo essa ideia da pessoa, eu posso aprofundar em relação ao papel. Então, eu acho que
a lista de papéis ocupacionais. Parabéns para a Júnia por ter se esforçado em trazer esse instrumento para o Brasil. E eu fiz o curso com ela em 2008, ainda no Einstein, e foi isso que me motivou a depois continuar meus estudos e a buscar cursos com pessoas fabulosas como Carmen Glória de las Heras, no Chile e no Brasil, no curso organizado pela Lugael, e outros Dani, também. Oi. Desculpa só te interromper, é que a gente tem menos de 1 minuto de live. Se cair, a gente sobe de novo na sequência, ok? Combinado, Maravilha. pessoal? Ok. Então, todos segurem. Se o Instagram derrubar, a gente já sobe na sequência. Aí você já me dá um oi, eu te coloco ao vivo. Vamos lá, desculpa. Então, eu estava comentando sobre o papel da gente estudar o modelo a fundo. Olha, gente, e aí uma questão importante é, eu não preciso, os instrumentos são maravilhosos e eles devem ser aplicados, você precisa entender a teoria. E outra coisa, a teoria é soberana sobre o instrumento. Então, se você entendeu bem a teoria, maravilha, já vai usar o modelo na sua prática e fazer as ações de tudo isso que eu acabei de falar. E o próprio Kjell Hofner, antes de falecer, escreveu um capítulo junto com a Kirsi Forsyth, uma professora da Escócia, onde eles dizem, para você aplicar o modelo, entenda bem a teoria. Maravilha! Então isso deixa a gente tão mais confortante, né? Então se eu entender bem a teoria, eu posso aplicar o modelo. E, voltando ao papel, então eu tive a oportunidade de estudar com a Carmen Glória, com a Júnia, né, no papel ocupacional, com a Sue Parkinson aqui na Inglaterra, para o instrumento que eu validei, o Morros Brasil, e isso tudo vai agregando a gente, depois fazer altos links com a prática de, olha, rotina, motivação, habilidade, relações com o ambiente, tecnologia, forma ocupacional e outras coisas mais.